falta também muito no ser humano a empatia, né? O se colocar no lugar do outro. E essas mudanças que vêm através dessa mentoria são sutis, muito sutis. Quando a pessoa se dá conta, mas eu agia assim quando era isso, eu já não estou agindo mais. Mas isso me incomodava, não está me incomodando mais. Então não é um passe de mágica. E não é em 1, 2, 3 sessões que a pessoa encontra o que ela procura. E quando nós começamos a nos encontrar, quando nós começamos a deixar cair as nossas máscaras, a vida muda. Eu sei disso, eu passei por isso. Eu tenho um temperamento muito explosivo. Eu era aquela pessoa que não levava desaforo para casa. Quando eu descobri a máscara que eu mais tinha que derrubar, que era a que eu achava que era mais certa, que era bater de frente, foi um golpe, foi um choque. Mas e como faz? Se a pessoa tem um temperamento de responder na mesma altura, no mesmo tom, né, e com o mesmo propósito, de repente ela tem que se abafar, como faz para a pessoa depois não sentir algum efeito dessa explosão que ela tem momentânea ali, de não levar nada para casa, como geralmente se fala, e ter que se calar ou ignorar ou contrair? Não. E depois se livrar disso como? É complicado isso. Tu não tem que se calar, tu não tem que contrair nada, só tem que admitir as máscaras. E aí existe um caminho. Isso eu trabalho muito com Enneagrama. Eu trabalho com Enneagrama desde o início dos anos 90, que para mim é a melhor técnica de autoconhecimento, aonde a gente bate de frente com aquilo que a gente achava que era qualidade. Por exemplo, citar o meu caso. Eu achava fantástico eu ser uma pessoa que não chorava. Quando ia aquele Cici Imperatriz lá do meu tempo, os trapalhões da vida não dá risada, eu achava uma bobagem, entendia, piada. E eu achava isso e ficava horrorizada como tem pessoas que se entregam para isso e que se vão num velório, por exemplo, se debulham chorando. Eu falei isso ontem no programa. Ontem eu falei, porque eu disse, olha, para dar risada de uma piada, ela tem que ser muito boa. Eu, como jornalista, já cobri pessoas renomadas no humor, em que eu ficava lá olhando e em 1h30 de espetáculo, se eu dei 10 minutos de risada, foi muito. Pois é. E aí, então, para mim, isso era um orgulho, né, de enfrentar situações e tudo. Mano, ali que estava a minha maior máscara. Eu tenho uma sensibilidade muito grande, eu tenho muita amorosidade, mas eu guardava, né? E quando eu bati de frente com essa máscara, foi um choque muito grande, porque eu tive que daí ir para o caminho de desenvolver a sensibilidade, né? Porque razão e sensibilidade. E o primeiro filme que correu lágrimas dos meus olhos foi justamente o filme Razão e Sensibilidade. Eu fui mentorada há 5 anos pelo Cláudio Naranjo, quem trouxe o Enneagrama para o Brasil, e ele vivia me incomodando. Um dia estava em Porto Alegre, fui assistir o filme Razão e Sensibilidade. Eu nunca saí tão feliz de dentro de um cinema como aquela noite. Por quê? Uma hora eu me dei conta, eu estava ali assistindo, e lágrimas correram pelos meus olhos. Então era sinal de que eu estava realmente tendo a mudança para chegar na suavidade que eu precisava. Então não tem como eu te dizer, Silvio, não, a gente não bloqueia. Existem caminhos, existem conversas, existem trabalhos que se faz para isso. E nisso aí me ajudou muito a mim e com meus clientes, porque eu aliei o Enneagrama com técnicas diferenciadas, né? Então, quando a pessoa trabalha a energia, porque o Enneagrama não trabalha a energia, o Enneagrama trabalha aqui. E quando a gente trabalha a energia e o pensamento, a coisa vai equilibrando.